Rosiane, nós temos aqui também o cenário para o Senado, né? O Instituto trouxe, o IPEC trouxe aí o cenário para o Senado. O Marazis com 29%, Arthur Neto com 25%, Coronel Menezes com 12%, Luiz Castro com 8%, Pastor Peter Miranda com 4%, Marília Freire com 2%, o Bessa com 1%, brancos e nulos 11%, e quem não sabe não respondeu 9%. Pois é um dado muito alto. Aliás, na espontânea para governo, também o dado de quem não sabe não respondeu é alto, né? Agora, essa pesquisa para o Senado, ela mostra uma liderança, uma vantagem do senador Marazis, que concorre à sua reeleição, e que há um ano, né, antes inclusive da CPI da Covid, tinha uma condição de disputa completamente diferente. Ele fez uma articulação muito boa de apoiamento, de aliança, de configurações, de decisão de colocar o seu campo político na esquerda, apostar nesse voto do interior do Estado, e o cenário que está posto, aparentemente em Manaus, na disputa em Manaus, em que ele e os seus adversários consideram que há uma maior rejeição ao nome dele aqui em Manaus, que no interior, esse cenário de outras candidaturas avaliado neste momento, até pelo resultado das pesquisas, como favorável a ele. Eles consideram que o Arthur Vigílio, por exemplo, embora tenha um grande capital e não esteja tão longe dele na pontuação, né, é 25% para 29% para iniciar a campanha, mas há todo um quadro, né, do que há de positivo e negativo para esses candidatos. Enfim, mas que Arthur Vigílio tem um grande capital de memória desse eleitor no interior e em Manaus, só que a votação dele em Manaus, a memória é maior em função de ter sido prefeito da cidade. E no momento em que havia uma comparação com a gestão do governador Wilson Lima, que favorecia o Arthur Vigílio. E aí, esse voto de Manaus também tem um voto da direita, um voto que vem do presidente Bolsonaro, de pessoas que são muito leais e continuam, né, uma alta aprovação para o presidente Bolsonaro, que há uma expectativa que há um aumento aí do Menezes, mas ele está pontuando 12% agora, e as avaliações que eu ouvi ontem é que Arthur Menezes e Luiz Castro, de certa maneira, disputam o mesmo tipo de eleitorado. Veja que o Luiz Castro é um nome que não é um nome novo, como a gente falava, era um nome que sempre era visto como oposição e que, em tese, poderia vir a atrair esse voto de esquerda, né? Muitas vezes as pessoas associavam sempre o Luiz Castro, aquela imagem, e o Zé Ricardo, né, que também tem uma imagem e toda uma história com esse tipo de eleitor. Mas, talvez, em função da escolha que o Luiz Castro fez na eleição passada, associando a direita, associando ao próprio governador Wilson Lima, a imagem dele, hoje ele esteja num outro tipo de eleitorado. Dentro das equipes aí do senador Marazis, interlocutores que eu ouvi de ontem para hoje, eles achavam que o Luiz Castro poderia ser uma pedra no sapato para o Omar Aziz, perceberam que, na verdade, ele tem tirado votos de adversários do Omar, como, por exemplo, o Arthur Vigílio, né? O Arthur Vigílio, que esses últimos dias, aliás, eu não vi mais com campanha de rua, né? Eu vi que ele deu uma recolhida nos últimos dias, mas provavelmente deve estar refazendo suas estratégias aí. São os dados que a gente tem para início de campanha. Vamos ver como é que vai ser depois também do confronto deles, né? Agora na Band News, na segunda-feira, que vai promover o primeiro debate ao Senado aqui pelo estado do Amazonas.